O negócio aqui tá ficando chique, viu, gente? Ó, tem uma aguinha saborizada do acolher, né? Muito chique. Tem alguém aqui que tem algum problema de coluna? Muita gente, viu? Vou vender meu peixe aqui, sou fisioterapeuta. Brincadeira, irmãos. O tema da nossa palavra hoje é tratamento de coluna. Não é em homenagem ao pastor Cássio, não, porque quando eu falei para ele o tema, ele achou que eu estava brincando com ele, porque ele está com torcicolo. Eu disse, não estou brincando, o tema é esse. Então, como é que está a tua coluna? Muita gente aqui já levantou a mão que tinha problema na coluna. Aí talvez os adolescentes vão dizer, eu não tenho nada na coluna não, minha coluna está aqui inteirinha, eu danço, pulo, faço, mexo e não estou sentindo nada. Os mais velhos vão dizer, está doendo tudo. Eu ando um pouquinho, eu faço um esforço, já está, que eu não aguento. Eu sou a primeira, viu, gente? Tem dia que eu estou só o pó, com a lombar doendo, mas é assim, ossos do ofício. Com certeza vocês precisam fazer uma atividade física, independente da idade. Independente da idade, a gente precisa movimentar o nosso corpo. É ou não é? Sim ou não? Amém. A questão é a gente fazer isso. A gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz. Então, procure uma atividade física, uma musculação, pilates lá na pastora Débora. Vai ser bom, viu? Mas, por que falar de coluna? E agora eu quero que vocês prestassem atenção, porque a gente vai falar um pouquinho só, de anatomia. Tá bom? A nossa coluna, ela é o que sustenta o nosso corpo. A coluna, ela está relacionada à estrutura do nosso corpo. A coluna, ela protege a nossa medula, que é de onde saem as nossas terminações nervosas. Ou seja, de onde saem os nervos, e esses nervos, eles vão para toda a parte do corpo. O comando, ele vem da cabeça, ele vem para a coluna, e daqui ele se divide, ele vai sendo espalhado, digamos assim, para todo o corpo, certo? Então, a coluna, ela protege a medula, sai essas terminações nervosas, e esses nervos, eles são responsáveis pelo movimento e pela sensibilidade. Ou seja, o que eu estou sentindo aqui, nesse copo gelado, é por causa desses nervos que estão saindo ali da medula. O que eu estou sentindo aqui, o toque no microfone, é por causa dos nervos que estão saindo daqui. Então, a coluna, ela protege essa medula. E é assim que funciona. Se eu estou com uma dor no joelho, a dor também saiu daqui. Tudo vem da medula espinhal. Certo? Vocês aqui que levantaram as mãos, tem alguém que tem hérnia de disco? Se não tem, vocês conhecem alguém, com certeza. Se não tem, com certeza vocês conhecem alguém que tenha. Vocês já viram as pessoas na crise? Numa crise de hérnia de disco? Dói muito. Incomoda muito. Muitas pessoas sentem choque. Muitas pessoas sentem dormência. Muitas pessoas sentem, além da dor, o formigamento, perda de força, e algumas ficam até sem andar, porque não aguentam andar. Vai mancando, chega uma hora que já não aguenta mais andar. E eu não vou dar aula de anatomia, nem de fisioterapia aqui, viu, irmãos? Estou falando só um pouquinho da nossa coluna. Mas por que a pastora está falando tanto de coluna? E é isso aí. Só quero relembrar com vocês. A coluna é responsável pela movimentação, pelo equilíbrio, pela proteção da medula,
pela postura e também para absorver choques, absorver o impacto. Quando a gente está ereto, quando está em pé nessa postura, é mais fácil a gente se segurar. Quando a gente está com algum problema na coluna, é mais fácil a gente cair, porque a gente não tem a estrutura para se segurar. E a palavra de Deus, ela nos relata a história de uma mulher, em Lucas 13. E, a princípio, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Lucas 13. E diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Fecha teus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque tu nos instrui, porque tu nos orienta, porque tu nos corrige, porque tu usa a tua palavra para nos confrontar, para nos corrigir, para nos instruir e para demonstrar o teu amor e a tua misericórdia sobre nós, Pai. Senhor, eu te peço nesta hora, fala com o teu povo aquilo que tu já trataste, Senhor. Aquilo que tu já trataste no meu coração. Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, vinda diretamente dos altos céus, para falar ao teu povo aquilo que tu tens a tratar nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia ela nos fala dessa mulher. A Bíblia ela não fala que a mulher era aleijada. A Bíblia ela não fala que a mulher era inválida. A Bíblia, ela fala que a mulher andava encurvada. Quão difícil deve ser andar numa postura encurvada, não? Mas ela ainda estava andando. Ela estava encurvada, mas ainda andava. E aí, estudando essa palavra, eu comecei a imaginar. Aquela mulher andando nas ruas daquela época. Eu acho que ela era mais encurvada que isso. Mas ela andando naquelas ruas de barro, naquelas ruas de areia. E enquanto ela andava, o que é que ela via? Enquanto ela andava encurvada, para onde é que aquela mulher olhava? Enquanto ela estava andando encurvada, ela via os buracos, ela via a areia, ela via o lixo espalhado no chão, ela via as fezes dos animais. Enquanto ela andava encurvada, ela só estava vendo coisas que não eram tão agradáveis. Enquanto ela estava andando encurvada, ela até sentia a chuva cair sobre ela, mas ela não podia. E aqui é o que o texto diz: de forma alguma ela podia endireitar-se. Ela não podia levantar e olhar de onde a chuva estava vindo. Aquela mulher, ela não podia, de forma alguma, olhar e ver do céu a chuva cair. Ela simplesmente andava olhando para a terra. Aquela mulher, acredito que talvez ela admirasse o canto dos pássaros, mas ela não conseguia levantar os olhos, endireitar o corpo para ver os pássaros voando no céu, para ver os pássaros voando e cantando. Ela simplesmente conseguia ouvir. Mas aí, aquela mulher já estava tão acostumada naquela situação, porque a palavra diz que ela estava assim há 18 anos.
E eu acredito que ela já estava acostumada a ouvir vozes e vozes e vozes. E ela estava acostumada a conhecer as pessoas pelos pés. Acho que era cada pé bonito que ela via. Tudo suado, cheio de areia. Cada unha encravada. Mas ela conhecia as pessoas pelos pés. Talvez ela associasse a voz da pessoa àquele pé. Ela não conseguia olhar no olho das pessoas. Ela não conseguia olhar olho a olho, face a face. Ela conhecia as pessoas pelos pés. Ela só conseguia enxergar o pior lado das pessoas. E muitas vezes nós estamos assim, como aquela mulher encurvada, que só consegue enxergar o pior lado das pessoas, o pior lado dos nossos irmãos. E a gente foca nos defeitos, e a gente começa a focar nas falhas, e a gente começa a focar nos erros, na feiura do pé, no suor, na lama que está grudada na sandália, nos erros, porque a gente não consegue olhar na face dos nossos irmãos, porque a gente não consegue levantar os nossos olhos, levantar a nossa coluna e glorificar a Deus, e levantar as nossas mãos para adorar a Deus. A gente simplesmente foca na terra. E era o que aquela mulher estava fazendo ali. Ela estava olhando para a terra. Ela estava olhando simplesmente para as coisas da terra. E muitas vezes nós só queremos olhar para as coisas da terra. E aquela mulher, ela continuava escutando as vozes das pessoas. E escutava, e escutava, e escutava, mas não conseguia olhar nos olhos. A Bíblia não fala disso, mas eu imagino que aquela mulher sentia muitas dores. Dói demais viver encurvado. Dói demais viver numa postura a qual não foi a que Deus projetou para a gente. Dói demais viver de uma forma que não foi o que Deus sonhou para a gente. Aquela mulher não nasceu para viver daquela forma. Não, ela não nasceu para viver daquela forma. E meditando nesse texto, eu me lembrei que certa vez eu atendi uma senhora e 96 anos. 96 anos. Lúcida. Lúcida, lúcida, lúcida. E ela conseguia fazer muitas coisas em casa. Então, ela conseguia cozinhar, ela conseguia fazer certas coisas em casa. E, por muitas vezes, a gente ficava conversando. Eu amo conversar com o idoso. A gente aprende muito. Muito mesmo. Então, ela já viveu muito e tinha muito o que me ensinar. Então, aquela senhora, ela andava literalmente encurvada. Ela não conseguia se levantar, mas mesmo assim, ela fazia certas coisas. Ela cozinhava, ela lavava um pratinho. Muitas vezes ela sentava na mesa e ficava cortando as verduras. Só que tinha dia que ela não aguentava fazer nada. Tinha dia que ela dizia, hoje eu não quero fazer nada, porque eu estou com muita dor. E eu fazia, mas a senhora precisa fazer para aliviar a dor. E ela dizia, mas eu não tenho condições. Então a gente conversava. Até terminar a sessão a gente ficava conversando. Só que pela idade dela e pela situação que estava a coluna dela, não tinha mais tratamento. A fisioterapia para ela era simplesmente para aliviar as dores. Ela não podia fazer cirurgia, porque a idade não permitia, porque os outros problemas de saúde não permitiam
ela fazer cirurgia. Então, para ela, era só fisioterapia como paliativo. Para minha paciente não tinha jeito. Não. Mas para a mulher encurvada da palavra de Deus, você tem ouvido. Aquela mulher, ela já estava acostumada, possivelmente, a ir na sinagoga todos os sábados. Ela já estava acostumada. Quantas coisas ela não ouviu? Será que ela não ouviu que não se devia existir cura no sábado? Será que ela não ouviu que não podia fazer as coisas no sábado? Com certeza. Com certeza. Os fariseus extremamente religiosos, colocando regras e leis que eles mesmos não cumpriam. Com certeza ela ouviu. Mas aí, que voz ela decidiu ouvir? A voz dos hipócritas dizendo: não vai, hoje é sábado, não é dia de cura. Não vai ali na frente não, porque Jesus não é para você. Não, porque você é muito pecador, Jesus não vai te aceitar de volta. Não, porque você fez isso e isso de errado. Tu não tem vergonha, não? Que voz você vai ouvir? A voz dos hipócritas ou a voz do mestre dizendo: vem, filha, vem, eu estou aqui. Vem, eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para tratar a tua coluna. Vem. Eu não vou deixar o inimigo mais te manter encurvada. Lembra que eu falei que coluna é lugar de movimento? Lembra que eu falei que coluna é lugar do equilíbrio? Sabe o que é que o inimigo quer fazer? O inimigo, ele quer te paralisar. O inimigo, ele quer te fazer parar. No versículo 16 diz: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Quem era que mantinha presa ela? Satanás. Da mesma forma que Satanás mantinha ela presa, ele quer fazer conosco. Nos dias de hoje. Ele quis que Jesus se prostrasse para ele. Ele quis que Jesus se prostrasse diante dele. Quem somos nós? Ele quer nos manter preso. Ele quer paralisar a nossa coluna, porque coluna é lugar de movimento. Coluna é lugar de equilíbrio. É o que te mantém firme, de pé, equilibrado. Satanás, ele quer te desequilibrar e ele vai criar de todas as estratégias para tirar o teu equilíbrio. E ele vai usar pessoas de perto. Ele vai usar pessoas que estão ao teu redor. Porque você não vai entender, como assim? Logo fulano fez isso comigo? E talvez nessa noite tenha pessoas passando por isso. Lembra que eu falei da medula? Que é de lá que saem as terminações nervosas e que a coluna protege? Satanás, ele quer alterar, ele quer tocar na tua sensibilidade. Ele quer te fazer insensível para as coisas de Deus. Ele quer te tornar insensível para a voz do Espírito Santo de Deus. Ele quer lançar distrações na tua vida para te fazer insensível quando Deus fala contigo. A coluna, ela também é responsável por absorver impactos e por te manter em pé. Satanás, ele quer tirar você da tua posição. Mas eu quero te dizer que nesta noite é hora de se posicionar. Você está aqui ouvindo essa palavra não é por acaso. Você não entrou por essas portas por acaso.
Porque se você entrou é porque Deus tem algo a tratar contigo. Se posicione. Não deixe o inimigo te desequilibrar. Não permita que o inimigo te torne insensível às coisas do reino. Não. Eu quero te dizer que choques, pancadas vão vir. Mas que se você estiver firme e de pé, você não vai cair. Uma das funções da coluna é te manter firme, é te manter estável e é te fazer absorver os impactos. A gente nunca vai deixar de sofrer determinados impactos, determinados choques. Não. Mas a gente precisa estar de pé. A gente precisa estar posicionado. O inimigo, ele quer te prender, olhando para as coisas desta terra, olhando para a falha dos outros. O inimigo quer te prender, ouvindo as falas dos hipócritas, ouvindo a própria fala de Satanás. Ele quer te prender dessa forma. Mas Jesus diz: eu te quero de coluna erguida. Eu estou aqui para tratar. Eu te quero bem posicionado. Eu te quero sensível para as coisas de Deus. Eu te quero de pé. Tá doendo, é? A tua coluna tá doendo? Tu tá prostrado? Tu já tomou todo tipo de remédio e nada resolve? Tu já fez tudo o que tinha que ser feito? E não funcionou? Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Ele é o Deus que cura. Ele continua sendo o Jeová Rafá, o Deus que cura. Te posiciona. Te posiciona. Fica de pé para resistir. Fica de pé para resistir. Fica de pé, igreja. Fica de pé. O inimigo, ele pode ter tentado te prostrar. Mas Deus te quer posicionado. Deus te quer posicionado. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de ouvir a voz do inimigo. É tempo de ouvir a voz do Mestre. Vai chegar uma hora que você vai precisar se prostrar novamente. Eita, pastor, eu estava prostrado, agora eu fiquei de pé e agora eu vou ter que me prostrar novamente. É isso aí. Mas deixa eu te dizer, você vai se prostrar novamente. Mas não pelo peso que o inimigo tem colocado nos teus ombros. Não. Você vai se prostrar novamente para adorar a Deus. Você vai se prostrar novamente diante da glória de Deus, diante da presença do Senhor. Nós não conseguiremos ficar de pé diante da glória de Deus. Eita, Pai. Jesus está te chamando para ficar de pé, prostrado, diante dele. Vocês conseguem entender? É meio louco isso. É de pé, diante do que o inimigo está tentando fazer na tua vida. Mas é prostrado, diante dele. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso. É isso. E o remédio para o tratamento da tua coluna é: muda o teu olhar. Começa a prestar atenção. Que voz você tem ouvido?
e não tenha medo de se expor diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. E essa é a palavra do Senhor nesta noite. Jesus, Ele te chama. Não tenha medo de se expor. Amém? Glória a Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça